paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui é a missionária Arlete quem vos fala para mais uma pré-aula da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel, nesse primeiro trimestre de 2018. Estaremos comentando hoje a lição de número 9, cujo título é A Purificação da Lepra. Antes de iniciarmos os comentários dessa lição de hoje, nós vamos orar para que o Senhor continue nos abençoando, como sempre, nos dando a bênção, a revelação da sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço por mais esta oportunidade que temos de estudarmos a tua palavra e te peço nesse momento que tu venhas nos abençoar com a tua presença, nos dando entendimento da tua palavra. Que o Espírito Santo possa, neste momento, nos dar a direção, a iluminação necessária que nós precisamos. Fala conosco mais uma vez e nos ensina a termos mais santidade na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que bom, amados irmãos, é poder estar mais uma vez aqui com você, para nós estudarmos esta lição. Eu quero aqui de coração agradecer a você que tem nos prestigiado, assistindo essas pré-aulas, divulgando, a você que tem deixado seus likes, seus comentários. Muito obrigado pela sua participação. Isso nos motiva, isso nos dá encorajamento para que nós prossigamos com essa obra. Hoje, na lição que nós estamos estudando sobre a purificação da lepra, o texto áureo desta lição cita a passagem de Levítico, capítulo de número 14, o versículo de número 6, que diz o seguinte: E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. Amados irmãos, o texto bíblico que nós acabamos de ler é referente ao ritual da purificação da lepra. E para nós entendermos melhor o que esta lição de hoje tem a nos ensinar, vamos primeiro considerar algumas verdades sobre essa doença. A lepra é uma doença infecciosa e crônica, com alto poder incapacitante, relacionada às deformidades físicas que afeta principalmente a pele, as mucosas e os nervos, e é causada pelo bacilo Microbacterium leprae, denominado atualmente como Hansen, nome que provém de um médico norueguês descobridor do aludido bacilo, sendo que hoje essa doença é mais conhecida por hanseníase. A lepra era uma das doenças mais temidas do mundo antigo. Os leprosos sofriam de um vagaroso e incurável processo em que a moléstia acometia a pele e acreditavam ser altamente contagiosa. Ninguém queria ficar perto de um leproso. O problema mais sério, entretanto, é a perda da sensibilidade. Sem a habilidade de sentir, os leprosos feriam seu corpo sem se darem conta, o que levava a outras infecções oportunistas. Também havia deformidades, a perda muscular e a eventual paralisia. Nos tempos bíblicos, os leprosos estavam proibidos de entrar nas povoações e não lhes era permitido tocar outras pessoas. As pessoas leprosas tinham que usar vestimentas de luto, segundo a Bíblia, andar descabeladas, manter a barba coberta e gritar imundo, imundo, para que as outras pessoas soubessem e pudessem evitá-las. Tudo que se relacionava à lepra ou ao leproso, como onde habitar, qual tipo de roupa usar, qual procedimento que devia ter se fosse curado, era regulado pelos preceitos legais dados por Deus. Felizmente, a medicina moderna descobriu a cura para essa doença. Mas o versículo citado no texto áureo da nossa revista se refere, como já dissemos, ao ritual da purificação. E era para ser feito quando o leproso alcançasse a cura. A verdade aplicada de hoje nos diz que, assim como a lepra, o pecado nos tornou imundos diante de Deus, mas Jesus verteu o seu sangue para nos purificar de todo pecado. O texto de referência de hoje encontra-se em Levítico, capítulo de número 13,
versículos 19 e 20, Levítico, capítulo de número 14, versículo 2 e 3, que diz o seguinte: E em lugar do apostema vier inchação branca ou empola branca, tirando a vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote. E o sacerdote examinará, e eis que, se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é, pelo apostema brotou. Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada. Gostaria de ler mais 2 versículos para melhor compreensão desse texto bíblico. Continuando aqui em Levítico, capítulo de número 14, o versículo de número 4 e o versículo de número 5, que diz o seguinte: Então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e hisopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Na introdução da lição de hoje, diz o seguinte: o diagnóstico da lepra seria dado por Arão ou um de seus filhos, que deveriam estar atentos para que no acampamento de Israel e mais tarde na terra de Canaã não fosse permitido o convívio social de uma pessoa que tivesse a lepra. O primeiro objetivo da nossa lição de hoje nos diz o seguinte: ensinar o que representa a lepra. Tópico primeiro da nossa lição: a responsabilidade do sacerdote. O sacerdote tinha a função de examinar os doentes e os lugares que apresentavam doenças. Era uma responsabilidade enorme que exigia muita atenção e experiência para que não cometesse nenhum tipo de erro. Quando o doente era curado, era também o sacerdote quem o examinava, o declarava puro e em seguida o reintegrava oficialmente à comunhão e à vida em sociedade. Vale lembrar que o sacerdote não curava, mas fazia a distinção entre o puro e o impuro, entre o doente e o saudável. O subtópico 1.1 da nossa revista tem como subtítulo: A lepra é símbolo do pecado. Aqui o comentarista cita Levítico capítulo de número 13 e o versículo de número 2, e ele diz que a responsabilidade e o conhecimento do sacerdote eram fundamentais para que nenhuma injustiça fosse cometida ao diagnosticar se uma pessoa estava ou não com essa doença. Já vimos anteriormente o que é a lepra, mas como nós podemos então definir o que é pecado? O que é pecado para você? Nós podemos observar algumas coisas. Pecado, podemos defini-lo como um desvio moral do ser humano que o leva a uma conduta ofensiva aos olhos de Deus. A Bíblia usa vários termos, tais como pecado, desobediência, transgressão, iniquidade, maldade, malignidade, perversidade, rebelião, rebeldia, engano, concupiscência e vários outros termos. Também encontramos na Bíblia que o pecado é comparado à lepra, que uma vez contagiando o coração do homem ou a congregação, se propaga rapidamente e vai contagiando as outras pessoas e vai tornando-as insensíveis às coisas espirituais, levando essas pessoas a cometerem coisas que desagradam a Deus, como a mentira, o engano, o homicídio, os vícios, a corrupção, a violência, o adultério e todo tipo de transgressão a Deus. É por isso que o pecado não pode ser aceito no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo.
Além de ser uma doença perigosa, espiritualmente falando, é muito contagiosa. A área do corpo da pessoa que tinha lepra perdia sensibilidade, da mesma forma que o pecado tira completamente sensibilidade espiritual de quem o pratica. Aquilo que antes a pessoa achava errado, depois que ela comete o pecado, ela começa a perder a sensibilidade e vai se tornando normal. Aí o pensamento já vai mudando, aquilo que antes ele tinha certeza ou ela tinha certeza que desagradava a Deus, de repente vai dizer que não tem nada a ver, que os tempos mudaram, que é lícito socialmente falando, é o que todos fazem, eu não sou diferente dos demais. Mas, amados irmãos, nós temos que ter isso em mente. Nós somos um povo diferente. Nós somos povo de Deus, nação eleita por Deus. Nós temos que mostrar essa diferença para o mundo. E Deus, Ele continua o mesmo. Ele não mudou. Os preceitos do Senhor prevalecem até hoje e prevalecerão para todo sempre. Assim como nos tempos bíblicos, a lepra tinha que ser banida do arraial, o pecado deve ser erradicado da vida de cada filho de Deus e também da igreja do Senhor Jesus. De tão grave que é esse mal perante o Senhor ao longo de toda a narrativa bíblica e principalmente no Antigo Testamento, a lepra é a moléstia que melhor simboliza o pecado. Números, capítulo de número 12, nós encontramos ali que Miriam, a irmã de Moisés, foi acometida de lepra após pecar contra Moisés, o líder estabelecido por Deus, desrespeitando a autoridade da liderança que Deus tinha colocado perante o povo. No segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo 20 e 27, nós vemos aí Geazi, o moço de Eliseu, que ficou leproso após desobedecer, mentir em nome do profeta e para o profeta. Assim, como a lepra, o pecado tem causado danos irreparáveis na humanidade. O que você tem feito, meu amado irmão, para se libertar do pecado? Isso é para nós pensarmos hoje. Subtópico 1.2 da nossa revista, o exame do sacerdote. Em Levítico capítulo de número 13, versículos 3 e 4, encontramos a forma correta como o sacerdote deveria examinar uma pessoa com suspeita de lepra. Assim como não era permitido que uma pessoa infectada pela lepra permanecesse dentro do arraial, tinha que ter igualmente cuidado para que não se fizesse diagnóstico errado e colocasse para fora do arraial um homem ou uma mulher que estivesse em perfeito estado de saúde, ou seja, que fosse algum tipo de problema de pele normal e esse tipo de problema não fosse considerado impuro. Por isso, o sacerdote tinha a obrigação de examinar a pessoa detalhadamente, sem pressa, para não cometer nenhuma injustiça. O diagnóstico feito pelo sacerdote era baseado nas claras orientações dadas por Deus na lei. A Bíblia nos orienta na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 28, a parte A. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você tem examinado a sua vida? Esse versículo nós costumamos ler quando vamos celebrar a Santa Ceia, mas ele deve ser repensado por nós todos os dias. Nós temos que ter este exame de consciência. Nós temos sempre que estar vendo se a forma como nós estamos procedendo, ela agrada ou não a Deus. Eu li certa vez em um recinto uma placa com os dizeres: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? E essa frase, ela ficou na minha mente. Como Jesus reagiria? Às vezes eu lembro disso quando eu estou diante de situações difíceis com pessoas também difíceis. E eu penso, como Jesus responderia nessa hora? E isso é bom para que a gente pare um pouquinho, sejamos prontos para ouvir, tardios em irar, tardios também para falar. Às vezes nós erramos porque nós agimos no ímpeto e não temos tempo para refletir sobre as nossas ações. É muito importante examinarmos constantemente a nós mesmos. O subtópico 1.3 fala sobre a manifestação da lepra.
Diz assim na nossa revista: a lepra podia se manifestar com inchação, pústula, pequeno tumor na pele que se torna purulento ou empola branca, bolha causada pelo derramamento de serosidade entre a derme e a epiderme, conforme o texto bíblico de Levítico, capítulo 13 e o versículo de número 2. Esses 3 sintomas da lepra descritos aqui representam como o pecado se manifesta na vida do homem. A inchação, ela representa muito bem o orgulho, a arrogância natural no homem caído, sem Deus, capaz de fazer tudo para conseguir os seus intentos, tornando-se inchado na sua carnal compreensão, conforme está escrito em Colossenses capítulo de número 2 e o versículo de número 18. A pústula ou tumor ilustra toda a maldade que há no coração do homem sem Deus e se manifesta através de suas atitudes, conforme está escrito em Mateus, capítulo de número 12, versículo 34, Romanos 3, 13, também podemos citar como exemplo. A mancha lustrosa, ela pode muito bem mostrar o disfarce que existe no exterior da pessoa e a podridão no interior, assim como a lepra, quando estava nesse auge aí desse sintoma de mancha lustrosa, por fora a pele parecia estar bem, mas por dentro ela estava cheia de podridão. E Jesus comparou os escribas e fariseus a sepulcros caiados, bonitos por fora, em toda a sua religiosidade, mas no interior estava cheio de imundícies por causa da sua hipocrisia. Mateus capítulo 23 e o versículo de número 27. Para pensar, como está a sua saúde espiritual hoje, meu amado irmão, minha amada irmã? Você, como sacerdote de Deus, consegue detectar algo anormal na sua comunhão com Deus? É você quem tem que se examinar. O pecado, porventura, tem manchado a sua alma, a sua comunhão com o seu Criador? Ou você tem tido a facilidade de enxergar o pecado do teu irmão e enganado a si mesmo achando que não tem pecado? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Veja o que diz a palavra do Senhor na primeira epístola de João, capítulo 1 e o versículo de número 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Nos tempos bíblicos, a pessoa que percebesse uma anormalidade em sua pele deveria apresentar-se sem demora ao sacerdote para os procedimentos segundo Deus estabelecera na lei. Nós, ao percebermos que algo não vai bem espiritualmente na nossa vida, nós temos que nos achegar confiadamente perante o trono da graça para confessarmos os nossos pecados e recebermos o perdão de Jesus que nos purifica de todo mal. Veja a continuidade do texto bíblico que nós lemos na primeira epístola de João, capítulo 1 e o versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que Deus maravilhoso é esse nosso, irmãos. Assim como a lepra não é uma doença superficial, o pecado tem origem no coração do homem e não pode ser ignorado, mas sim erradicado das nossas vidas, das nossas famílias e das nossas igrejas. O segundo objetivo desta lição de hoje é mostrar o que Jesus fez pelo homem. Tópico 2 da nossa revista, a purificação da lepra. Essa purificação da lepra é uma figura do que Jesus Cristo fez pelos pecadores, permitindo que voltássemos para a presença de Deus. Algumas pessoas naquela época, quando eram diagnosticadas pelos sacerdotes como suspeitas de lepra, eram curadas espontaneamente, após passar por todo o procedimento orientado pelo sacerdote e recobravam a sua saúde, sendo uma indicação clara que a doença não tinha sido lepra. E após novo exame do sacerdote, elas eram autorizadas a voltar à sociedade.
podendo novamente prestar adoração no santuário. Outras pessoas, porém, eram leprosas, realmente confirmadas, e foram miraculosamente curadas por Deus, como no caso de Miriam, que nós já citamos, a irmã de Moisés, e também no caso de Naamã. As doenças graves de pele se tornaram uma metáfora para o pecado. Como elas, o pecado é grave, muitas vezes difícil de diagnosticar e incurável sem a intervenção divina. O pecado, amados, isola suas vítimas de Deus. Não há nada pior do que separar-se de Deus. E ele isola a pessoa também de sua salvação e da sua comunidade de fé. Assim como uma pessoa leprosa necessitava de uma intervenção divina para ser purificada e restaurada ao convívio de Israel, os pecadores hoje necessitam de Jesus Cristo e do seu sacrifício para retornar à presença de Deus. Subtópico 2.1 da nossa revista. O sacerdote examinava o leproso. Quanto à profilaxia da lepra e como conhecê-la, o próprio Deus determinou que o sacerdote seria a única pessoa indicada para detectar a existência ou não da lepra em alguém. Os sacerdotes eram os responsáveis pelo diagnóstico, pelos procedimentos com o paciente e pelas ações sanitárias que visavam proteger o restante da comunidade. O comentarista da nossa revista diz aqui que nada o leproso poderia fazer por si mesmo, mas dependia totalmente do sacerdote para voltar a ter esperança de comunhão no acampamento de Israel. Quero te dizer neste momento, amados, nada você pode fazer por si mesmo para se livrar do fardo do pecado. Somente Jesus Cristo tem o poder de te perdoar os pecados, de libertar totalmente a sua vida de todo mal e restaurar a sua comunhão com Deus através de tão grandiosa salvação que nos trouxe a mim, a você. E é isso que eu e você temos que levar para o mundo. É isso que nós temos que fazer. Todo esse ensino que temos aqui nesta lição de hoje nos faz entender quão terrível é o pecado diante de Deus. E a humanidade está insensível, porque eles estão altamente contaminados pelo pecado. E nós que recebemos esta purificação através de Jesus Cristo, temos a incumbência de levarmos as boas novas da salvação a todos aqueles que ainda se encontram perdidos, sem Deus, sem rumo na vida. É uma responsabilidade minha e sua também de levarmos esta palavra para que eles também possam ser libertos. Subtópico 2.2 da nossa revista. O sacerdote fazia a purificação do leproso. Gostaria de te convidar agora, professor, para nós lermos Levítico, capítulo de número 14, versículo 4, 5, 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Para que uma pessoa que tivesse recebido a cura da lepra fosse declarada limpa e pudesse voltar novamente ao convívio da sociedade e ao convívio familiar dentro do arraial, era necessário passar por um ritual de purificação, onde o leproso dependia exclusivamente do sacerdote e do sacrifício feito por ele, oferecido ali a Deus. Muitos ensinamentos nós podemos tirar dessa passagem bíblica, mas o comentarista aqui da nossa revista em estudo
nos chama a atenção para as duas aves usadas no sacrifício. E diz assim no comentário da revista do professor: as duas aves que eram levadas para a realização da purificação, uma ave era morta, simbolizando a morte de Jesus na cruz para a libertação do pecado, e o seu sangue derramado para perdão dos pecados. A ave viva era solta com o sangue da ave morta. É uma perfeita figura do Cristo ressurreto, conforme Levítico 14:7, que permite a todos que nele creem retornar à comunhão com Deus. Subtópico 2.3 da nossa revista. O sacerdote declarava limpo o leproso. Levítico capítulo de número 14, o versículo de número 8, diz assim: e aquele que tem de purificar-se, lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água. Assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Versículo 9. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo e a cabeça, e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. Então tinha todo um procedimento a ser feito para que então pudesse ser declarado limpo pelo sacerdote. Após ter sido então declarado limpo pelo sacerdote, após ter realizado todos esses atos devidamente orientados, conforme o restante do capítulo de número 14 de Levítico, finalmente era declarado limpa a pessoa que antes estivera leprosa. Tudo isso se revestia de um simbolismo glorioso, pois falava do sacrifício que Jesus Cristo faria para nos curar da lepra do pecado, este mal que contaminou todo o mundo. E isso foi necessário, então, que o Senhor Jesus nos purificasse através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. O terceiro objetivo desta lição é enfatizar que a busca da santidade é obrigatória para o cristão. O tópico de número 3 da nossa revista: lepra nas vestes e nas casas. Assim diz aqui a nossa revista: assim como poderia estar no corpo, a lepra poderia estar presente na roupa, conforme Levítico, capítulo 13, versículo 47, como também nas casas, Levítico, capítulo de número 14 e o versículo de número 34. Isso nos lembra que em todas as áreas das nossas vidas devemos buscar a santidade, a separação do que é imundo e pecaminoso. E isso é mandamento do Senhor, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Subtópico 3.1 da nossa revista: uma veste contaminada. Assim diz o comentarista: a lepra na veste são fungos que podem estar presentes em tecidos. São mofos ou míldios. Diz aqui também que esses fungos podem provocar reações nos seres humanos se em contato ou mesmo ingeridos. O livro de Levítico, capítulo de número 3, versículo 47 ao 59, fala das regras acerca das impurezas no tecido e no couro. O mofo é agrupado com as moléstias humanas, pois também leva impurezas para as superfícies e tende a espalhar-se, decompor e destruir. Exatamente como as doenças de pele fazem com as pessoas que afligem. O termo praga de lepra incluía qualquer tipo de mofo, ou bolor, ou fungo que crescia nas roupas. O procedimento para diagnosticar se a roupa estava ou não contaminada era similar àquele que se fazia com a pessoa com suspeita de lepra. Se o sacerdote examinasse uma peça de roupa e a considerasse contaminada, essa peça de roupa deveria ser queimada. Mas se a praga não se espalhasse, a peça podia ser recuperada após as orientações dadas pelo sacerdote. O comentarista diz aqui na revista também que Deus estava atento
em cada área da vida do povo de Israel e fazia distinção clara entre o que era limpo e o que era impuro. Subtópico 3.2 da nossa revista: uma casa contaminada. Nesse subtópico, amados, nós temos uma situação diferente das que já estudamos, pois aqui se trata de quando o povo de Israel estivesse já na terra de Canaã. Professor, antes da sua aula, leia atentamente Levítico, capítulo de número 14, o versículos 34 ao 53. Isso será muito importante para que você tenha mais subsídios para ministrar essa lição. Encontramos nessa passagem bíblica as regras acerca da praga da lepra nas casas, um tipo de deterioração causada pelos fungos, bolores, mofos e outros organismos, decompositores e parasitas, que também deveriam ser examinados pelos sacerdotes. Então, qualquer habitação em Israel onde se encontravam vestígios de fungo era posta em quarentena. Levítico capítulo de número 14, versículos 36 ao 38. A estrutura daquela casa tinha que ser descontaminada física e ritualmente, o que fazia com que certas pedras fossem removidas, substituídas ou cobertas novamente com argamassa. Se todas essas providências tomadas desse bom resultado, o sacerdote então prosseguia com o ritual da purificação. Caso a lepra voltasse, a casa deveria ser demolida. Repare bem que dentro de uma casa contaminada havia coisas altamente prejudiciais à saúde de seus moradores, que eram os micro-organismos que nós já mencionamos, os fungos, os bolores, o mofo. E aplicando esse ensino para as nossas vidas hoje, nós podemos detectar coisas que estão dentro dos lares cristãos e que têm contaminado, têm prejudicado grandemente a vida espiritual da família, chegando muitas vezes à morte espiritual. É a praga da lepra na casa, espiritualmente falando. Mas o que seriam esses micro-organismos espirituais aqui? Falo aqui da contaminação do pecado através do lixo televisivo, através do acesso a sites pornográficos e outros igualmente prejudiciais, através da rebeldia dos filhos, do adultério, dos vícios e tantas outras coisas que estão destruindo os lares. E muitas vezes estamos insensíveis e quando vamos perceber, a contaminação já está grande. Temos que estar atentos a esse tipo de coisa. A casa contaminada, ela pode também simbolizar uma igreja ou congregação contaminada pelo falso ensino da palavra de Deus e os modismos gospel alheios à Bíblia e que deteriora a espiritualidade dos crentes, impedindo uma verdadeira adoração a Deus em espírito e em verdade. É necessário seguirmos a santificação, a separação da contaminação do pecado, para nos aproximarmos mais de Deus. O que está em jogo aqui não é o quanto você pode se afastar de Deus para se aproximar do mundo, mas você tem que ter na sua mente o seu esforço, o quanto você pode se afastar do mundo para estar mais e mais próximo de Deus. Este é um princípio válido para seguirmos conforme o que nos orienta a palavra do Senhor. O Senhor Jesus quer purificar os nossos lares, assim como purificar as nossas vidas, abençoar as nossas famílias e cada um de nós individualmente. Mas é necessário que através da santificação estejamos atentos a qualquer suspeita de contaminação do pecado, que afete o nosso corpo, alma e espírito. Subtópico 3.3 da nossa revista: sangue e azeite no purificado. O sangue e o azeite fazia parte do ritual da purificação. O ato de purificação de um leproso era comunitário, servindo de testemunhos a toda a congregação de Israel. Em Mateus capítulo de número 8, versículo 1 ao 4, nos relata que um leproso aproximou-se de Jesus,
ajoelhou-se, adorando-o e implorou para ser livrado da lepra. E diz aqui a Bíblia que, cheio de compaixão, o Salvador tocou-o, mesmo estando o homem imundo pela doença, e curou-o imediatamente, ordenando que o mesmo fosse se apresentar ao sacerdote para fazer o ritual da purificação e servir de testemunha da sua salvação para todo Israel. Observe que, apesar de encontrarmos na lei toda a ordenança acerca da purificação de um leproso, não encontramos o registro de nenhuma pessoa que tenha sido curada de lepra antes da vinda de Jesus, com exceção, claro, de Miriam, irmã de Moisés, conforme Números, capítulo de número 12, verso 13 a 15, já que Naamã não era israelita, e sim sírio, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 14. Concluindo, assim como nos tempos antigos, o sacerdote saía do arraial para ir ao encontro do leproso, o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, deixou o esplendor da sua glória para vir até você e até mim, para nos purificar com um sacrifício único, perfeito, maravilhoso, suficiente para nos livrar para sempre da lepra do pecado. Quão grande é o nosso Deus! Uma dica valiosa para você, professor: ore pelos seus alunos, ore pela sua igreja, por você e sua família, para que Deus nos dê mais santidade. Enfatiza durante a sua aula para os seus alunos que, assim como a lepra trazia consequências mortais para o corpo, o pecado traz consequências mortais para o corpo, alma e espírito. E por isso, lembre-se que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Dependemos inteiramente dessa salvação tão maravilhosa que Jesus Cristo nos tem dado, para que possamos ser limpos e totalmente libertos e purificados do pecado. Amém? Quero também lembrar a você, professor, que no blog www.revistaebd.com disponibilizamos subsídios em slides de cada lição estudada. Também vídeos com os 3 hinos sugeridos da harpa pela nossa revista e os comentários. Que Deus, em Cristo Jesus, continue nos abençoando, abençoe a sua aula. Continue conosco, nos ajudando nessa obra. Ore por nós, pelo nosso trabalho no Senhor. Se você gostou desta pré-aula, deixe aqui o seu like, o seu comentário, inscreva-se no nosso canal, porque assim você estará contribuindo para a continuidade deste trabalho. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando e até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.